Mas hoje nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, e lá no capítulo que diz: não saiba a vossa mão direita o que faz a vossa mão esquerda. E isso nós já estudamos e nós já sabemos que é a caridade sem ostentação, a caridade sem que uma mão saiba o que a outra está fazendo, o desinteresse total em ajudar, em servir, em contribuir para que a vida seja melhor onde a gente estiver. E hoje tem lá, quase terminando o capítulo, nós temos um trechinho que fala nos órfãos. E como é que nós vamos estudar, compreender, entender, à luz da doutrina espírita, a orfandade? Ou seja, crianças que nascem já órfãs, lá desde a maternidade ou antes de sair do ventre da mãe, de pai e depois de mãe. E crianças que depois de um certo tempo também tornam-se órfãos, vão para lugares onde são acolhidas, e essas crianças se tornam órfãos depois de uma certa idade, e os fatores são muito variados, desde agressão, abandono, enfim. E aí estão os órfãos. E como é que nós vamos falar hoje dos órfãos à luz da doutrina espírita? Quem é que já não ouviu falar em pessoas que pensaram em adotar uma criança porque não conseguiam engravidar? Muitos de nós. Eu, na minha família mesmo, tenho pessoas que adotaram, todas as pessoas da minha família que adotaram crianças, é porque a mãe, ou o pai, no caso era a mãe, não podia ter filhos. E essas pessoas foram lá e adotaram crianças. Normalmente, as pessoas adotam crianças pequenas, na maternidade já lá, sem conhecer o pai, sem conhecer a mãe. Dificilmente nós temos famílias que adotam crianças de uma certa idade. Mais difícil ainda é adotar quando são irmãos. Por que que a gente só adota filhos quando a gente não pode tê-los do ventre? Por que é que nós não adotamos crianças maiores? Por que é que nós devolvemos crianças quando essas crianças que nos chegam mais tarde apresentam-se com alguma síndrome, com alguma doença? E tem gente que vai lá e devolve a criança. Por que é que a gente diz assim? Não, ficou até parecido conosco. Claro, querendo puxar para parecer com a família, para ter algum tique que lembre o pai, que lembre a mãe. Por que é que nós, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos, temos uma necessidade muito grande de que a criança esteja dentro da nossa barriga, a criança esteja vinculada à aparência, à morfologia, à genética, com o pai, com a mãe, com o avô. Tudo está certo na natureza. Nós temos uma necessidade tão grande da procriação, porque é lei. Por que que nós precisamos procriar? Por que que as crianças têm que nascer? Para que nós possamos reencarnar. E por que é que nós temos que reencarnar? Porque nós temos que dar conta de evoluir, permanecer do jeito que nós estamos. Hoje, na doutrina, qualquer um de nós vai dizer, é inadmissível, não quero. Se a gente fizesse uma pergunta assim, quem é que quer ir para o céu? Se tivesse céu, quem quer ir hoje para o céu? Eu ia dizer, não quero. Ah, mas por que tu não quer ir para o céu, para um lugar bom? Porque se eu for para o céu, vou permanecer a Rita de hoje. E a Rita de hoje, meu Deus, se misturar a mão direita com a esquerda, não vai saber. A Rita de hoje tem muitas dificuldades morais. A Rita de hoje quer aprender outras ciências, ver outras coisas.
Então, o céu para mim não é importante mais. Um lugar bom, que eu possa lá me encontrar com os amigos, que eu fique bem, também não. Hoje eu penso, o bom é reencarnar, o bom é voltar, o bom é enfrentar a dificuldade, o bom é aprender, o bom é mudar, o bom é renunciar. Ou seja, nós estamos num lugar hoje onde está quente. Mas se a gente fosse mexer e pensar no calor, é bem típico nosso, nós ainda temos o quê? Um desejo imenso de ter prazer, alegria, tranquilidade, serenidade. A gente não renuncia. Então a reencarnação é bom. Precisamos reencarnar. Por isso nós temos filhos. Ou seja, a reprodução é lei e está lá no livro dos Espíritos. Agora, por que Deus permite que esses nossos filhos venham para nós e que há todo um mecanismo intrínseco da mulher, o espermatozoide com 23 pares de cromossomos, o óvulo com 23, se une para dar uma célula de 46 com características físicas parecidas com o pai e com a mãe? Por que esse ser que reencarna fica dentro do ventre, agasalhado lá no útero? Ah, porque é uma boa estratégia divina? Sim, é uma boa estratégia divina. Perfeito. Mas também tem um lado emocional muito sério. Muito sério. Por isso nós estamos falando de órfão. A criança que está no ventre da mãe, psicologicamente, por mais agressivos que os homens ainda somos, mulheres e homens, nós, como temos aquela criança dentro do nosso ventre, como somos responsáveis, como já temos um carinho e um amor muito grande por ela, nós queremos que essa gravidez se desenvolva e que essa criança venha. Às vezes a gente quer o sexo. Já tem 2 meninos, eu quero uma menina. Já tem um menino, eu quero um menino. Ah, não importa, venha com saúde. Hoje a doutrina está nos dizendo, olha como vai ser para e passo para entender isso. Hoje nós queremos menino ou menina e hoje nós queremos que seja da nossa barriga e hoje nós queremos a genética parecida e hoje nós queremos dar à luz porque ele é da família, ele é nosso. E de preferência menino ou menina de acordo com as nossas necessidades e também que venha com saúde. Mas a doutrina faz uma revolução, meus irmãos, nos nossos conceitos. Os órfãos existem para nos ensinar a caridade, para nos ensinar o amor, para nos ensinar que não importa se eu já tenho 2 meninas ou 2 meninos. Hoje o que me importa é o espírito que precisa reencarnar na minha casa. Seja a orientação que for, mas ele vai vir do sexo masculino ou feminino. O espírito que precisa vir para minha casa pode vir com qualquer síndrome, será muito bem acolhido. E hoje a gente já está fazendo isso, mas houve uma época em que a gente renegava, que a gente escondia, que a gente não compreendia, que a gente se sentia injustiçado por Deus. Então hoje a gente diz, não importa se é menino ou se é menina, o importa é que venha para minha casa, que reencarne, que ele tenha a chance de sobreviver, de viver, de crescer e de evoluir. Então a gente vai mudando conceitos. Já não é mais menino ou menina e que a saúde física ou mental pouco importa. O que importa é que esse espírito reencarne, porque ele precisa aprender. E se ele tem que passar por essa prova, eu quero estar junto, por quê? Porque eu vim para ajudá-lo a crescer e evoluir. Maravilha! Conceitos diferentes, modernos, muito além do nosso caos mental ainda de pensar assim, se eu não tiver uma criança, eu vou lá e adoto. Só que a caridade, o amor,
vai nos ensinar que o espírito que precisa reencarnar não necessariamente tem que estar no meu ventre. Quando é que eu me liberto desses conceitos? E um outro conceito equivocado que a gente tem é: vou querer um só, porque eu quero dar do bom e do melhor para ele. Eu quero pagar colégio particular. E quem disse que esse espírito precisa, vamos botar entre aspas, de moleza? Então, quando eu começo a pensar que o importante é reencarnar, que o importante é evoluir, que o importante é crescer, o que acontece? Esse espírito precisa voltar. Se eu não conseguir dar um colégio particular para ele, eu vou dar aquilo que está dentro das minhas posses. Mas se eu trouxer 2 espíritos que precisam estar de volta, que precisam aprender, que precisam evoluir, que precisam estar na minha casa, porque tem uma relação espiritual comigo. O Herculano Pires, no livro Meus Filhos São Espíritos, conta uma história belíssima. Uma senhora muito boa subiu um morro para levar a cesta básica, roupa, para uma família muito pobre. E ela se encantou com a menina. O que ela fez? Adotou essa criança. Tirou lá do morro, levou para a casa dela, deu tudo do bom e do melhor para essa menina, escola particular. A menina foi uma beleza, era muito bonita. Só que um dia ela começou a aprontar muito, a ter muitas dificuldades. E essa família acabou indo para um centro espírita e lá ela recebeu uma informação. A senhora deveria ter subido o morro, sim. A senhora deveria ter ajudado financeiramente aquela família, sim. Só que essa menina precisava ficar lá no morro. Porque ela já tinha se perdido pela riqueza e pela beleza. E ela renasceu lá para poder receber as coisas através de doação. Podia levar para casa, para passear, mas ela precisava de algumas dificuldades que ela não teve sendo favorecida por esse casal. Então vejam a importância da reencarnação e o quanto de conceitos novos nós vamos modificando na nossa vida e na nossa existência. E tem mais um, mais sério ainda. O Chico Xavier dizia que daqui a 200, 300 anos, a mulher não vai mais engravidar. Que nós iríamos ter uma barriga fora do ventre da mãe. Um lugar onde haveria a inseminação artificial e essa criança poderia se desenvolver. E que a gente não iria mais se preocupar se é parecido conosco ou não. E mesmo que a gente tivesse os filhos da barriga ou os filhos que nascessem de nós iríamos buscar os órfãos. E não importa a idade que esses órfãos teriam, ou sexo, ou orientação sexual, ou a saúde física, porque a gente ainda tem conceitos tão equivocados que a gente diz assim: não vou adotar porque eu não sei a procedência, né? Vai que vem alguém muito agressivo, como se só na barriga de outra mulher é que os agressivos viessem, os que não gostam de estudar viessem, os que têm problemas com drogas viessem. A gente tem conceitos equivocados que precisam ser melhorados. Então, órfãos existe para que a gente os acolha nos lares da terra. Independentemente desse acolhimento serem lá rico, pobre, o que importa é que eu vou buscar uma criança num lar. Por quê? Porque eu quero ajudar esse espírito a progredir, a melhorar. Eu quero dar uma condição razoável, que não precisa ser rica. E que não precisa ser do meu ventre, porque esse espírito tem relação comigo de vidas passadas, independentemente de ter vindo do óvulo e do espermatozoide de um casal. Eu imagino quanto nós precisamos evoluir,
Por quê? Porque as casas que abrigam crianças são casas pouco visitadas. As casas que abrigam crianças são casas onde os adultos dificilmente vão buscar uma criança lá para trazer para o acolhimento junto com os outros filhos que ele tem. Isso é a verdadeira caridade. Então, nós ainda estamos precisando ter as crianças que vêm para nós através da reencarnação dentro do ventre, porque nós ainda somos pessoas que precisamos ter dentro de nós para amar, dentro de nós para ter vontade de cuidar independente de como venha. É por isso que Deus permite que seja assim, para desenvolver instintos, que são os instintos maternais. E à medida que nós vamos evoluindo moralmente, o instinto maternal e o amor maternal vai se desenvolvendo. Então, quem é que tinha na Terra o amor maternal já desenvolvido? Muito. Chico Xavier, vamos dar um exemplo do nosso tempo mais perto de nós. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Aí alguém vai me dizer assim, mas credo, o Chico era homem, Irmã Dulce era freira, Madre Teresa era freira. Quantos anos Chico Xavier foi mulher? Aprendendo a amar, se desdobrar, a renúncia, para quando viesse o médium Chico Xavier, tivesse esse amor maternal, que é o amor que nos aproxima dos anjos, mais desenvolvido. Quantas gravidez ou quantos abortos não fez antes de se tornar a Madre Teresa de Calcutá ou a Irmã Dulce, em várias e muitas reencarnações, para depois adotar o filho alheio. Porque o amor maternal, todo esse grupo já tinha desenvolvido. E a gente reencarna homens e mulheres para desenvolver esse amor maternal, que começa assim, com o filho dentro de nós, parecido conosco, porque veio da barriga. Até o dia que a gente começa a pensar, não importa se veio em qualquer lar, não importa a cor que tenha, não importa a orientação sexual, não importa absolutamente nada. O que importa é onde tem um ser humano, um filho de Deus, precisando de um lar, ser abrigado. Eu vou buscar e abrigar, eu vou buscar e cuidar. Ah, mas é um casal de dois homens, um casal de dois, no caso homens ou de mulher, não importa. O que importa é que um lar se abrindo para que aquele espírito que veio sem esse lar, por necessidade reencarnatória, passar pela prova do abandono. E muitas vezes nós vamos buscar aquele que nos é caro. A gente não está fazendo a caridade, a gente está devolvendo para eles, muitas vezes, o que a gente usurpou e tirou. Então, quando a doutrina vem nos falar de órfãos, ela vem nos chamar a atenção de que continuam reencarnando espíritos que não têm uma casa. Espíritos que não têm condições de estudar, espíritos que estão na rua, espíritos que estão em toda parte. Mas eu já tenho os meus, a vida está tão difícil, uma correria. A gente não tem essa cultura espiritual de buscar mesmo tendo os seus, de buscar porque esse espírito precisa comer, se alimentar, ter um ambiente fraterno, não importa se é simples, se é pobre, para crescer espiritualmente. Isso é muito sério. A gente não fala sobre isso. E a doutrina explica para e passo, de forma racional e equilibrada, o quanto é importante a gente entender que a orfandade é uma prova.
Mas toda a prova vivida sobre a terra merece que nós façamos a caridade de atenuar. É a pessoa com câncer, é a pessoa desempregada, é a pessoa órfã, é a pessoa com qualquer dificuldade. Nós não podemos fazer com que a sua prova não exista e não venha acontecer. Não, é da lei. Mas nós podemos suavizar a prova das criaturas que estão doentes, que estão passando por dificuldades, que estão sem alimento, precisando de roupa, de cesta básica, de encaminhamento, que estão com câncer terminal, que estão órfãos. Então, nós não vamos poder dar um começo de vida para essas crianças de forma a fazer com que elas não passem pela prova do abandono, mas nós podemos suavizar. E a gente mostra para a gente mesmo que a gente já evoluiu quando a gente diz, não importa se é completamente diferente da minha família, não importa se tem um jeito completamente diferente dos meus, não importa se não saiu do ventre e não ficou lá comigo 9 meses para me aprender a amar, porque eu ainda estou muito bruta. Eu vou amar, respeitar e trabalhar e ajudar e contribuir independentemente. E mais ainda, essa compaixão, ela aumenta à medida que nós vamos pensando, mas eu já tenho 2, eu posso ter 3, eu vou lá buscar. Aí alguém pode dizer, tá doido, né? Na época como a nossa, que está tão tudo difícil, tudo isso, tudo aquilo outro, como é que ela vai buscar alguém se ela já tem 2 dela? E quem disse que não é mais dela esse que ela foi lá buscar? E mais ainda, se percebeu o quanto a caridade é algo que precisa ser analisado por nós de forma muito mais equilibrada e harmonizada em relação do fazer, do ajudar e do contribuir. E às vezes a gente tem órfãos adultos que a gente precisa cuidar, auxiliar e encaminhar, e dá trabalho. Mas precisa. Então, que a gente que quase não ouve falar nos órfãos da doutrina espírita, a gente pode parar para pensar e perguntar para si mesmo, será que eu buscaria alguém, se eu não tivesse filhos, buscaria, e se eu tivesse? Será que eu penso que o filho alheio, o que não veio da minha barriga, pode ter tendências perniciosas e o que está lá na minha família não tem? Não vou arriscar, né? A gente pensa assim. E com a doutrina, o ensinamento é justamente o contrário. Filhos são espíritos que vêm para nós porque precisam aprender, evoluir, crescer e se melhorar. E não é porque nasce da nossa barriga ou não que eles são melhores ou piores. Espíritos são espíritos. E todos imperfeitos para se aperfeiçoarem. E quando a gente se predispõe a ajudar, a contribuir, a vida fica melhor. Em qualquer época, em qualquer lugar, comece adotando uma criança, levando material escolar. Comece adotando mais de uma, levando o alimento, a roupa, a visita fraternal. E depois, um dia, quem sabe, adote. Ah, mas eu já estou com uma certa idade, eu sou até avó. E quem disse que não pode? Tudo pode. Teve uma criança que nasceu no morro, num lugar terrível, toda defeituosa, e uma senhora muito pobre, lavadeira, adotou. E o que aconteceu? Uma revolução na favela. Por quê? Porque essa criança modificou a vida dela toda. Começaram a surgir gente de tudo quanto foi lado para poder ajudar, porque ele era um verdadeiro monstrinho. A mãe abandonou na hora que viu a criança. O pai tinha acabado de morrer porque era um craqueiro e mataram ele. E aí o que aconteceu? Essa criança toda defeituosa,
ela fez uma revolução na vida dessa mulher. Porque se ela tivesse pensado, e agora, o que eu faço? Sozinha, uma mulher de idade, que já não estava mais em idade de ter criança, tem a vida modificada desse jeito. Então, são conceitos novos, vivências novas, que apesar do calor a gente vai tendo, e que Deus nos abençoe. Sobrevivemos. Shirley, deu conta? Então tá. Então tá bom. Então tá bom. Que Deus nos abençoe, meus amigos, que Jesus nos proteja. Muito obrigada pela atenção, apesar do calor. E voltemos para os nossos lares com vontade de adotar adultos ou crianças para que a vida seja melhor. Que assim seja.